É óbvio que você conheceu o Reginaldo Rossi, conheceu os maiores sucessos dele. Mas nesse vídeo aqui, eu vou te contar algo que você não sabe e você tem que saber para entender as canções do grande Reginaldo Rossi. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, como cantor e compositor, o pernambucano Reginaldo Rossi tinha uma cara de pau no melhor sentido da expressão e ele teria festejado 80 anos de vida em 2023. Só que ele morreu há 10 anos atrás, vitimado por um câncer de pulmão. Não é a respeito disso que eu quero falar. O que eu quero dizer para você é que para todo o universo pop brasileiro, ele foi o representante máximo daquilo que, pejorativamente falando, era chamado de brega. E nesse sentido, o Reginaldo Rossi, de uma certa forma, dividiu a coroa de majestade desse estilo com o Amado Batista, que é um cara que eu vou falar em outro vídeo aqui, que não é o caso agora. Só que a própria trajetória do Reginaldo Rossi nesse panteão, ela foi diferenciada, cara. Por quê, cara? Porque ele foi, sim, um ícone incontestável do brega e da musicalidade popularesca brasileira num passado muito distante. Ele construiu uma carreira que transcendeu gerações e cativou, cara, um público fiel, um público que se identificou com as canções dele, que na verdade retratavam os dramas, cara, as alegrias do cotidiano amoroso do brasileiro comum, como eu e você. Pra você ter uma ideia, existe até uma estátua do Reginaldo Rossi lá em Recife. Era um cara irreverente, era um cara escrachado, era vaidoso, era autêntico. O Reginaldo Rossi, ele liderou uma espécie de agremiação carnavalesca da Dor de Corno, uma agremiação que era do tamanho de todas as escolas de samba do Rio de Janeiro reunidas. Tamanha foi a quantidade de cantores e cantoras da tal música brega que existiu durante décadas e que era uma turma liderada pelo Reginaldo Rossi, cara. E de uma certa forma, esse tipo de influência, você pode encontrar ainda hoje, cara, nessas pisadinhas horrorosas, nesse forró de plástico que você tem aí, cara. Tem muita coisa da música brega nessa turma de músicas horrorosas que a gente tem hoje. Eu sei, é difícil admitir isso, cara, mas realmente, tanto a pisadinha quanto esses forrós aí de casa de tolerância de beira da estrada que a gente tem hoje, cara, são muito influenciados pelo brega, e do qual o Reginaldo Rossi era realmente um dos reis. A maior parte da imensa discografia que o Reginaldo Rossi tem, cara, traz canções que nada mais eram de que pequenos hinos das dores proporcionadas por amores problemáticos e as consequências dessas desilusões, né? O que popularmente era denominado como dor de corno. É exatamente isso. Só que foi depois dos anos 80, cara, que as canções dele adquiriram uma abordagem meio despudorada, vamos dizer assim, né? Que fazia, inclusive, a alegria do povaréu, né? Ao mesmo tempo em que essas músicas eram ridicularizadas pelos intelectuais e pelos intelectualoides. Eu, por exemplo, conheci um monte de gente que ouvia os discos do Reginaldo Rossi escondido. Um monte de gente. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você e para os seus filhos, cara. É uma agenda, um ano de rock and roll da Belas Letras, cara. É uma agenda interativa espetacular, que eu tenho certeza que seus filhos vão se divertir e você também, cara. Ela vem com uma cartela de adesivos, olha que legal. Um monte de adesivos bacanas para você colocar. Vem com ilustrações, tá? Muito legais. Vem, inclusive, com
cada dia tem um fato da história do rock, da música, relacionado àquele dia, cara. Então tem um monte de textos bacanas para você se informar. Tem, inclusive, tem uma coisa muito legal aqui, que é o seguinte, deixa eu até mostrar aqui para vocês, olha só. Você pode, a cada mês, olha só, colocar, tem um link aqui, ó, que você vai ter acesso a uma playlist exclusiva todo mês. Se você pega o teu aplicativo do Spotify, tá? Ele abre e você clica aqui, a câmera aqui, ó, e ele vai te dar acesso a essa playlist. Todo mês você vai ter uma playlist muito legal, super interativa. Tem um monte de informações, anotações para você colocar aqui, ó. Tem textos contando o que aconteceu de relevante, tem curiosidades sobre o vinil, tem um monte de informações, é uma agenda sensacional que os seus filhos vão curtir muito e eu tenho certeza que você também, né? Aquela agenda moda antiga para você escrever, para você colorir, inclusive, tem umas ilustrações muito legais também para você colorir, enfim, você pode ter acesso a essa agenda sensacional com um desconto incrível. Basta que você clique aqui no link abaixo, tá ok? E, né, correspondente, e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso tradicional cupom de desconto. Regis Tadeu Indica. Tudo junto. E você vai ter um descontaço para adquirir essa agenda, que é sensacional. Cara, eu adorei. Olha que legal isso aqui, né? Para você depois você colorir. Seus filhos vão curtir muito. E eu tenho certeza que até mesmo você, cara, você vai se lembrar dos bons tempos da sua infância e você vai curtir bastante essa agenda, tá bom? Eu recomendo. Só que, comparado ao universo popularesco que a gente tem nos dias atuais, cara, o Reginaldo Rossi, ele soava como se fosse o Bruce Springsteen. Ele, na verdade, fez um sucesso absurdo com músicas tão ruins, mas tão ruins, que eram sensacionais, cara. Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme, A Raposa e as Uvas, e claro, Garçom. Só que é uma injustiça muito grande que ele seja eternizado na história da música brasileira apenas por essas canções, cara. Quando o repertório dele sempre teve dezenas e dezenas de pérolas preciosas, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo em que eu fiquei muito feliz, eu lamentei muito quando aquela gentalha metida a intelectualoide, né, que imperava na imprensa musical nos anos 90, cara, decidiu que havia chegado o momento de ser moderno, né? Era moderno ouvir Reginaldo Rossi, que ele era um artista cult. Eu fiquei triste por quê, cara? Porque foi a partir dessa autenticação intelectualoide que os discos dele pioraram muito, a ponto de cada um ser tão bom quanto você lamber o chão de uma fábrica. Ele passou a se autoproclamar como rei do brega e ele conseguiu transformar o que era deliciosamente banal nos seus discos anteriores, principalmente os discos dos anos 60 e dos anos 70, em algo puramente ordinário, no pior sentido do termo, sabe? Levando a pieguice a patamares estratosféricos, cara. E não bastasse o desfile de mediocridade sonora que ele passou a exibir, depois que ele foi alçado à posição de artista cult, o Reginaldo Rossi, ele se pavoneava como um galo no terreiro, sabe? Afirmando que ele era o poeta da vida real, né? Que ele realmente foi durante os anos 60 e 70, mas não mais naquela época do redescobrimento, vamos dizer assim. Só que na mente dele, cara, o que ele passou a fazer, cara, na verdade, era legal, mas no fundo era uma poesia torta e sem profundidade, que poderia ser sinônimo de genialidade lírica, só depois que ele passou a ser incensado por Mauricinhos e Patricinhas bronzeadas, cara. Sabe? Perdeu completamente a habilidade, vamos dizer assim, de ter boas sacadas, cara. Pra você ter uma ideia, até hoje eu procuro os LPs que ele lançou a partir da segunda metade dos anos 60. Tanto, junto com o compacto da sua ex-banda, né, roqueira, que era o Silverjets, né? Inclusive, esse compacto foi lançado em 66, mas já não tinha o Reginaldo Rossi na formação. Por quê, cara? Porque foi nesse mesmo ano que ele começou uma carreira solo,
com um auto-intitulado LP, né, que todo colecionador se refere a ele como O Pão, justamente por causa da canção que foi incluída nesse disco, né, que é O Pão, e que fez muito sucesso na época. Sendo que, inclusive, o Reginaldo Rossi, ele já mostrava aquele rock influenciado pelo Roberto Carlos dos tempos da Jovem Guarda. E depois desse disco de estreia, cara, ele continuou soltando LPs muito legais, que eu também estou procurando há muitos anos, que é A Festa dos Pães, de 1967, e O Quente, de 1968. Até que ele veio com esse disco aqui sensacional, cara. A Procura de Você, de 1970. Que era um disco um pouquinho menos roqueiro, mas que tinha um repertório quase perfeito naquela coisa de fazer um rock romântico, né? Desse período dos anos 60, depois desse disco, eu só encontrei em ótimo estado esse disco também de 74, também auto-intitulado, né? Que foi o último disco que ele gravou pela antiga CBS, né? Nesses discos, cara, as letras eram falsamente simplórias e as melodias e as harmonias, cara, realmente permaneciam na cabeça da gente por muito tempo depois que a gente ouvia esses discos, né? Muito distante da ladainha desafinada que a gente ouve atualmente na música popularesca, tá? Isso aqui era o equivalente à música popularesca do passado, cara, e era sensacional. Aliás, ainda é sensacional. Inclusive, na época, o Reginaldo Rossi realmente se tornou o ícone supremo da cafonice musical brasileira. E isso, na verdade, não é nenhum demérito em termos musicais. É uma pena que, como eu contei, cara, dos anos 90 não, dos anos 80 em diante, cara, né, com toda aquela pasteurização sonora que atingiu a música brasileira em cheio, quase como um todo, né, que obrigava todo mundo a ter um tipo de sonoridade que fosse radiofônica. É uma pena que, dos anos 80 em diante, as canções do Reginaldo Rossi parecem ter sido jogadas num grande caldeirão onde fervia um amontoado de clichês românticos, regurgitados, cara, cantados com aquela entonação de quem sabia que havia perdido o tom e a razão sônica do passado, dos anos 70, exemplificada nesses dois discos sensacionais, cara. Portanto, meu amigo e minha amiga, o legado do Reginaldo Rossi, 10 anos depois da morte dele, cara, não é um monumento à música, né? Aquela coisa, mas está muito longe de colocá-lo como um ícone do mau gosto, cara, ou como alguém a ser cultuado por uma espécie de herói da periferia nordestina, cara. Não, claro que não, cara. A verdade é que o Reginaldo Rossi, ele foi, sim, o rei de um reino onde a falta de refinamento era compensada com uma musicalidade nada duvidosa. Pelo contrário, talvez em meio a tantos artistas inovadores e talentosos, o Reginaldo Rossi ele tenha sido uma exceção meio bizarra, que por algum motivo muito estranho, cara, conseguiu tocar os corações carentes daquelas pessoas que nunca deram bola para qualquer traço de qualidade musical, intelectual, aquela coisa toda. No entanto, para mim, a obra do Reginaldo Rossi, principalmente nos anos 70, nada mais é, cara, do que um exemplo ímpar da antítese daquilo que a música popularesca, vazia, representa hoje, cara. Um tipo de música vestido de uma melancolia barata para um consumo popularesco. E o Reginaldo Rossi mostrou, principalmente nesses discos dos anos 70, cara, esses dois aqui que eu tenho que são geniais, ele mostrou que era possível fazer música popularesca naquela época muito legal. Bem diferente do que acontece hoje. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Reginaldo Rossi. Você, aqui nos comentários, coloca o que você acha dos discos, das canções do Reginaldo Rossi, dos discos, quais são as canções que você mais gosta e comenta a respeito do papel que ele teve na música brasileira, tá ok?
E também não esqueça de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo nos links dos nossos produtos, que a gente sempre indica para você com super desconto. E não esqueça também que eu volto muito em breve aqui com mais um vídeo para vocês, tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, um abraço e saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.